Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na lição anterior, nós vimos a sentença que Deus deu a cada um dos envolvidos na queda do homem. No capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que eles não deveriam comer, Deus foi até eles no jardim e se mostrou em forma de voz audível e chamou por eles. Deus procurava ver em Adão e Eva arrependimento. Procurava ver que eles reconhecessem os seus pecados, que eles reconhecessem que eles tinham desobedecido a Deus, que eles não tinham confiado em Deus. O pior de tudo não foi ter comido da fruta. O pior de tudo é que eles não confiaram em Deus, porque Deus disse que no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. E quando eles comeram, eles viram que estavam nus. O pecado entrou na vida deles. Houve malícia, houve maldade. Eles costuraram para si roupas com folhas de figueira. E na frente um do outro o problema foi resolvido. Mas quando Deus apareceu, esse problema não tinha sido resolvido. Muitas vezes é assim que nós tentamos resolver o nosso problema com Deus. Nós procuramos ser religiosos, procuramos fazer coisas boas, ir na igreja, mas isso não resolve. Nós procuramos dar coisas para as pessoas, auxiliá-las. A questão é que somente Deus pode resolver o nosso problema do pecado. Por mais que nós possamos parecer bons na frente dos outros, quando nós chegamos diante de Deus, não há como não reconhecermos que somos pecadores, como foi o caso de Adão e Eva. Um colocou a culpa no outro e, por consequência, Deus deu então a sentença a cada um deles, começando pela serpente, passando então a quem estava por detrás da serpente, que era Satanás, que usou a serpente para enganar Eva e fez com que Adão também comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal. E Deus então deu a sentença à serpente. A serpente era que ela não teria pernas, mas a sentença para quem estava por detrás da serpente, para Satanás, é algo que nos traz esperança. Deus disse que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é o proto-evangelho, é uma boa notícia. Deus não havia prometido para Adão e Eva que se eles pecassem, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ia resolver o problema do pecado deles. E se Deus não resolvesse, ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo bom. Mas Deus, sendo amoroso, misericordioso e gracioso, providenciou a maneira para que o homem, então, não permanecesse eternamente desligado dele. Deus disse que enviaria o inocente que morreria no lugar do culpado. E depois que Deus deu a sentença à mulher, dizendo que ela aumentaria as dores dela na hora do parto, e ela desejaria se submeter a um homem, ser cuidada por um homem, isso é submissão bíblica. Submissão bíblica é um homem cuidando de uma mulher com todo zelo, com todo carinho, não é um homem maltratando uma mulher. Muitas vezes, quando se ouve a palavra submissão ao marido, muitas pessoas entendem que a mulher é capacho, e isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor, depois de dar a sentença à mulher, deu ao homem. Diz que por causa do homem toda a terra era amaldiçoada. E por causa do homem agora, quando ele fosse plantar, surgiriam ervas daninhas, surgiu espinho nas plantas. E ainda outra consequência viria a acontecer com ele. Ele iria morrer fisicamente também. O homem, então, agora voltaria ao pó, porque do pó foi tomado. E na sequência, Deus disse que Deus demonstrou como seria a salvação que Deus providenciaria para o homem. Ele pegou um animalzinho que não devia nada e sacrificou ele, tirou a pele dele e fez roupas para Adão e Eva. E a palavra de Deus fala que Deus mesmo os vestiu. Para que isso acontecesse, Adão e Eva tiveram que admitir seu erro. Tiveram que jogar fora aquelas roupas com folhas de figueira que não resolveram o problema diante de Deus. E aí Deus vestiu eles, mostrando que o plano para a salvação da raça humana
é plano de Deus, mostrando que quem iria completar, quem iria cumprir, fazer, executar esse plano seria o próprio Deus, como foi Deus quem vestiu Adão e Eva. E fora do jardim, nós vimos que eles tiveram filhos, Caim e Abel. E a oferta de Caim não foi aceita porque ele não reconhecia que era necessário que o inocente morresse no lugar do culpado. Ele não reconhecia que deveria haver derramamento de sangue para que fosse então perdoados os seus pecados. Ele achava que as suas abóboras, os seus milhos, as suas cenouras, as batatas poderiam comprar um lugar para ele no céu. Assim como seu pai e sua mãe fizeram as folhas e não resolveram, a oferta de Caim também não resolveu. E Deus avisou ele para que então ele não cometesse o pecado, mas Deus disse que se ele reconhecesse que era pecador e que precisava de um inocente para morrer no seu lugar, oferecendo então um cordeiro para demonstrar isso, Deus o aceitaria. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu, amigo ouvinte. Versículo 8. Disse Caim a seu irmão, Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Isso mesmo, querido ouvinte. Caim matou seu irmão, mas por quê? O que Abel havia feito? Abel não fez nada contra ele. Matou simplesmente por inveja. Porque Deus tinha aceitado Abel, porque Abel reconhecia que era um pecador e precisava de um salvador. E ele não havia reconhecido isso, então ele resolve matar o irmão. Mas veja na sequência o que acontece, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Em outras palavras, por acaso eu sou babado do meu irmão? Ou como alguns gostam de dizer chulamente na rua aí, você acha que eu sou casado agora com Abel? Olha a maneira como Caim responde a Deus. Por que Deus pergunta para Caim onde é que está Abel? Deus busca em Caim a mesma coisa que buscou em seus pais: arrependimento. Veja, depois de ele matar o irmão, Deus está sendo misericordioso com o homicida, oferecendo uma outra oportunidade para que ele tenha sua alma salva. Deus pergunta isso porque queria que Caim admitisse que havia matado o irmão. Mas ele não o faz. Ele desdenha, ele debocha de Deus. Versículo 10. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás mais a sua força, fugitivo e errantes serás pela terra. Em quem Caim confiava? Em Deus ou no seu próprio esforço, no seu próprio trabalho? Fica claro para nós que ele confiava no seu próprio esforço e no seu próprio trabalho. O Deus de Caim eram as suas obras, era aquilo que ele podia fazer com a sua força e aquilo que ele colhia da terra. Por isso Deus tira dele isso. Tudo que ele plantasse agora não iria nascer. Ele não iria colher mais nada da terra. Esse era o castigo por causa do pecado de Caim. E ele viveria para sempre com a culpa de ter matado o seu irmão por pura inveja. O Senhor o amaldiçoou e ele não poderia mais colher nada da terra. A Bíblia fala nos versos seguintes que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Se alguém o matasse, deveria ser vingado 7 vezes. Nós não sabemos qual é esse sinal e não quero aqui cogitar qual tipo de sinal seja esse. Eu não faço nem ideia de que sinal é esse que Deus colocou em Caim. E a Bíblia também não nos deixa claro qual é esse sinal. Mas no versículo 17 fala assim: conheceu a Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Caim se casa. Apesar de toda a sua geração e de ele fugirem de Deus e ele não falar para os seus filhos acerca de Deus, acerca do Salvador que Deus havia prometido aos seus pais, Adão e Eva, aquele inocente que viria para morrer no lugar do culpado,
Deus ainda assim abençoa a geração dele. A gente vê na sequência ali, fala que os descendentes de Caim foram criadores de gado, habitavam em tendas. Fala que também um tal de Jubal, no versículo 21, ele fez instrumentos musicais, harpa e flauta. São instrumentos difíceis de se fazer, não é bem assim para você fazer um instrumento desse. Depois nós vemos ali outro descendente de Caim, que Deus também abençoa, o Zilá, deu à luz a Tubal-Caim. Tubal-Caim era mestre de toda a obra de cobre e de ferro, no versículo 22. Veja, querido ouvinte, apesar desses homens não confiarem em Deus, ainda assim Deus os abençoou, lhe dando dons, talentos, vamos dizer assim, talentos, para que eles pudessem então terem uma vida digna. Deus abençoa a todos, mesmo aqueles que não confiam nele. No verso 25, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. No lugar de Abel, que foi morto por Caim, Deus deu a Adão e Eva Sete, exatamente como o número 7. Agora fica uma questão no ar: com quem Caim casou? Você já parou para pensar nisso? Se só havia Caim e Abel, com quem ele casou? Hein? E agora? O capítulo 5 nos traz essa resposta quando vai tratar da genealogia de Adão e Eva. O versículo 4 diz assim: foram os dias de Adão depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. Opa! Então, Adão e Eva não tiveram apenas Caim, Abel e Sete, eles tiveram também filhos e filhas. A Bíblia não cita o nome dos outros filhos porque eles não vão aparecer na genealogia do Salvador lá na frente. Eles não vão vir desses aqui, não vai ser, o Salvador não vem da descendência deles. Então geralmente a Bíblia vai citar a priori o nome na genealogia daqueles pelo qual o Salvador viria, a geração daqueles familiares ali. Agora, veja só, então quer dizer que Caim casou com uma de suas irmãs ou possivelmente com uma de suas sobrinhas. Ah, mas isso é pecado. Aqui ainda não era. Quando Deus tinha feito o homem era perfeito geneticamente, ele não tinha nenhum problema genético, não havia nada de errado com ele. Só lá, quando Deus dá a lei, é que ele proíbe então que haja o relacionamento entre irmãos e até mesmo primos de segundo grau. Deus coloca isso por quê? Porque nós sabemos hoje que isso vai gerar uma criança com problemas genéticos, com algumas síndromes, ou às vezes nem nasce o bebê. Versículo 5 do capítulo 5. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos, isto mesmo, 930 anos. São anos literais de 365 dias. Isto não é possível. É possível sim. Lembre-se, quando Deus criou o ser humano, ele era perfeito, não havia morte. Hoje nós temos muitos problemas genéticos. Hoje todos nós precisamos usar alguma coisa porque nós temos uma deficiência genética e somos fracos. Eu mesmo estou usando um óculos porque tenho um pequeno problema de visão. Outros têm problemas em várias partes do seu organismo. Nós precisamos dessas coisas porque a cada ano que passa, a cada geração que passa, a raça humana se torna mais fraca, geneticamente falando. E por isso nós estamos sofrendo por consequência do pecado. Assim como um galho, quando é cortado de uma árvore, no momento que ele é cortado, ele é verde, ele está bonito, resistente, mas com o tempo as folhas vão murchando, caindo, ele vai secando até virar pó ou até alguém pegar ele e jogar no fogo, que é o lugar para onde vai todo aquele que nasce separado de Deus, o lago de fogo. Nós nascemos indo para lá, nós somos descendentes de Adão e Eva. Seguindo na genealogia de Adão, só por uma questão aqui de curiosidade, no versículo 21 vai surgir um outro Enoque. Não é filho de Caim, aquele que nós lemos antes, mas sim é descendente de Sete.
Versículo 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Querido ouvinte, esse Enoque que nós estamos lendo aqui viveu 365 anos e Deus levou ele vivo ao céu. Isso mesmo, já não era, porque Deus tomou para si. Ele não passou pela morte, ele foi levado vivo para o céu. A Bíblia fala que ele andava com Deus. A pergunta que fica é: como é que eu posso andar com Deus? Nós conseguimos andar com uma pessoa que nós não conhecemos? Isto não é possível. Sabe, o que lhe garante que eu não estou lhe enganando? O que lhe garante que eu não estou mentindo para você que está me ouvindo agora? O livro que você tem sobre a sua mão, o livro que você tem nas suas mãos, a Bíblia é essa garantia. Você deve ler esse livro, você deve confiar nele. Não confie em mim, querido ouvinte. Eu quero que você deposite a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus e na sua palavra. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Enoque conhecia Deus, por isso ele andava com Deus. A única forma que nós temos de conhecer a Deus é através da sua palavra. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos ler ela. E é isso que nós estamos fazendo no programa Proclame o Evangelho. Obrigado por estar conosco. Vamos lá então, na sequência, versículo 27. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Este é o filho do Enoque. E este é o ser humano que mais viveu na face da terra, quase 1000 anos. 969 anos. E você achando que viver 80 anos é grande coisa, hein? Imaginou viver todo esse tempo como viveu esse homem aqui? Ele viu muita coisa. Viu muita coisa mesmo. Foram muitos anos que Deus deu a ele na terra. Versículo 30. Viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os filhos de Lameque. Foram todos os dias, de Lameque 776 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Aqui nós concluímos a leitura, nós concluímos a parte do capítulo 5 e nós começamos com um personagem que vai fazer parte do capítulo 6. Capítulo 6, o verso 3 diz assim, Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Deus agora abreviaria o tempo, a quantidade de anos que o homem iria viver na terra. Não vai ser logo que vai acontecer de cara aqui. No decorrer da Bíblia a gente vai ver que Deus vai reduzindo essa faixa etária do máximo que as pessoas viveriam. Hoje os recordistas estão nessa casa aí dos 120 anos. Mas por que é que Deus faz isso? Deus faz isso porque o coração do homem estava longe de Deus e o homem estava cheio de maldade. O homem não queria saber de Deus. Já tinha se passado aproximadamente 900 anos depois do pecado de Adão e Eva, e os homens não queriam saber de Deus. Tanto é que no capítulo 6, o versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Quando Deus se arrepende aqui, não significa que ele errou. Significa que Deus mudou de pensamento e a atitude que ele iria tomar seria outra. Arrependimento significa mudança de pensamento e atitude. E foi isso que Deus tomou aqui. Ele mudou o seu pensamento e sua atitude com relação à humanidade. E então agora ele iria destruir toda a raça humana. Mas no verso 8, novamente uma esperança para a raça humana. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Será que foi porque Deus achou Noé engraçado? Que Deus deu risada de Noé? Não, não foi por isso. Graça significa um favor não merecido. Deus concede a Noé um favor do qual ele não merecia. E Deus vai usar Noé então aqui para salvar a raça humana do dilúvio universal que ele enviaria para destruir toda a sua criação na terra.
Lembra daquela camada de água do segundo dia que Deus colocou e protegia a terra, revolvia toda a terra? Pois bem, no dilúvio Deus vai usar essa camada de água. Agora, olha as ordens que Deus vai dar para Noé. Deus comunica a Noé que destruiria toda a terra, que destruiria todas as criaturas que haviam na terra, que viviam sobre a face da terra. E ele vai dar a descrição então de algo que Noé tinha que fazer. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimento da arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás o comprimento da arca, será 300 côvados e a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Querido ouvinte, aqui há uma descrição da arca. A arca não é um navio como você conhece, ela é um caixote retangular, realmente é isso que fala aqui com relação à arca. E o que Deus aqui está querendo nos deixar bem claro é que as medidas desse caixote aqui, ele deveria fazer esse caixote com madeira de cipreste, revestir ela com betume e dar o tamanho aqui, côvados, não é mesmo? Então fala aqui 300 côvados. O côvado é a medida da ponta do dedo da sua mão, tá? Até o seu cotovelo. Dá aproximadamente 44 até 55 centímetros. Então vamos arredondar para 50 centímetros. Então essa seria a medida da arca. A arca mediria 150 metros de comprimento por 25 de largura e 15 metros de altura. Ela teria 3 compartimentos, 3 andares, meu amigo. Você sabe qual é o tamanho dessa arca? Dá pra botar muita gente aí dentro, dá pra botar muito bicho aí dentro, dá pra fazer o que você menos imagina. Eu fiz uma continha por baixo alguns anos atrás e ela teria 11.250 metros quadrados. É grande. Sabe, dentro dela caberia 1.875 Fiat Unos Mille e daria você andar de skate e de bicicleta no meio deles. Era um barco muito grande, a humanidade só fez algo semelhante a isso ali com o famoso Titanic. Deus fez esse barco, usou Noé para fazer esse barco tão grande. E Deus então fez para que ele guardasse um casal de cada espécie. E no versículo 20 nós vamos saber como é que Deus fez, como é que Noé fez com relação a esses animais. Será que ele foi atrás desses animais? Será que ele fez um safari? Estaria caçando eles até hoje. O verso 20 nos deixa claro o que acontece. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo o réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Deus traria um casal de cada vez para Noé. Era Deus que iria trazer, não era Noé que tinha que buscar, ele tinha que fazer a arca. Ele tinha que fazer a arca e ele tinha que preparar os mantimentos para estar dentro dessa arca por causa do dilúvio. E Deus traria então para ele os animais. Eu estou indo de forma resumida, mas você deve pegar a sua Bíblia e ler os versículos aí, conferir, já que você está em casa, tem tempo durante a semana, final de semana aqui é um ótimo tempo para você fazer isso. Você pode sim se divertir, mas tira um tempo para conhecer a Deus, para ler a sua Bíblia, para pesquisar, ver se eu não estou passando a perna em você. Você não tem que confiar em mim, você tem que confiar em Deus. Eu sou pecador como você. Depois que Noé terminou de fazer a arca, olha só, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando nós ouvimos falar de Noé, ele tinha 500 anos. Agora ele tem 600 anos, aproximadamente 100 anos para construir esse navio, esse pequeno barco de forma retangular, um caixote. Noé fez este barco, ele obedeceu a Deus, ele achou graça, um favor não merecido diante de Deus. Noé acreditava no Salvador que Deus havia prometido, por isso que a Bíblia fala que ele era justo diante dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos. Meu amigo, na semana que vem a gente vai ouvir um pouquinho mais do que aconteceu com Noé. Não se esqueça hoje, Deus está disposto a lhe dar a salvação, a vida eterna, não importa aquilo que você fez. Se você, por acaso, ou por infelizmente acabou, e alguns vão se assustar aqui, matando alguém, Deus ainda deseja que você se arrependa e confie no Salvador que Ele disse que enviaria. Veja bem, Deus ofereceu a Caim, porque Ele não oferece aos outros, Ele está oferecendo a você também.
Assim como Deus providenciou a salvação para a raça humana através da fé, como Ele mostrou a Adão e Eva, é da mesma forma hoje. Deus só exige de você arrependimento e fé no Salvador. Nada além disso. Nós não vimos nada disso com relação a Adão e Eva. Se Deus teria feito de forma diferente, ou se Deus mudou, então Deus seria injusto. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.